Neste vídeo comentarei sobre um ofício de um congressista norte-americano em que solicita esclarecimentos ao Tesouro americano sobre as consequências da aplicação da Global Magnitsky ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Peço que assista o vídeo até o fim, pois procuro sempre trazer ao menos um ponto de vista diferente do que já foi publicado sobre o assunto. É por essa razão que estou comentando somente hoje a matéria que foi divulgada pelo portal Metrópolis na última quarta-feira, dia 1º de outubro. Prefiro deixar o assunto decantar para avaliar a questão por várias perspectivas. Meu nome é Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde comento assuntos envolvendo economia, bancos e auditoria, áreas em que atuo há mais de 30 anos. O deputado republicano Rick McCormick, aliado de Donald Trump, enviou um ofício ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, manifestando preocupação com o suposto descumprimento das sanções por instituições financeiras no Brasil e alegou que a presença contínua de um indivíduo sancionado em tal posição de autoridade judicial cria riscos de conformidade para pessoas e instituições americanas que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Entre os questionamentos, o congressista solicitou esclarecimentos sobre quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos, quando um juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal. O congressista também perguntou quais medidas serão adotadas pelo Departamento do Tesouro para que cidadãos dos Estados Unidos não sejam inadvertidamente envolvidos em descumprimentos das sanções quando as decisões judiciais brasileiras tiverem a autoridade de um indivíduo sancionado. E se serão emitidas orientações a governos aliados, organismos internacionais ou ao setor privado para reforçar a fiscalização. Ele quer saber quais obrigações recaem sobre bancos brasileiros que têm relação com o sistema financeiro americano. Por que eu considero que esse ofício é tão importante? Porque a forma como ele fez o pedido ao Departamento do Tesouro norte-americano poderá gerar uma espécie de manual a ser seguido por empresas e pessoas que se relacionam com o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele fez perguntas objetivas, que, se respondidas pelo Departamento do Tesouro americano, se transformarão no que chamamos de guidelines, ou seja, diretrizes oficiais a serem seguidas. Uma espécie de manual que explica o que empresas e bancos podem ou não fazer quando existe uma sanção. Funciona como um mapa, diz onde é seguro operar e onde a pessoa ou a empresa pode ser punida. Por exemplo, se um banco brasileiro trabalha com dólar e quer saber se pode cumprir uma decisão assinada por alguém sancionado, como o ministro Moraes, ele se basearia nessas diretrizes para saber se corre risco de multa ou bloqueio nos Estados Unidos. Mas qual a razão do pedido ter sido realizado dessa forma? Segundo a reportagem, o parlamentar argumentou que a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, sob as autoridades da Global Magnitsky, é inédita. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente os investidores americanos, os regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Segundo ele, orientações claras e detalhadas de seus escritórios são essenciais. Então vamos para o ofício do congressista republicano. O ofício já foi traduzido pelo portal Metrópolis e se destina ao secretário do Tesouro americano Scott Bessent e ao diretor do OFAC, Bradley Smith. Lembrando que o OFAC é o órgão que administra as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, é um escritório de controle de ativos estrangeiros. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre as recentes sanções globais Magnitsky impostas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Esta designação, anunciada pelo OFAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira foi sancionado por essas autoridades. Na verdade, não é a primeira vez que o magistrado de uma Suprema Corte de um país é incluída na Global Magnitsky. Os Estados Unidos já incluíram na lista de sancionados os magistrados do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, acusando-os de ajudar a enfraquecer a Assembleia Nacional e sustentar o regime de Nicolás Maduro. Mas convenhamos, há uma diferença enorme. A Venezuela já estava isolada economicamente e sob várias sanções amplas. Seu sistema financeiro tem uma conexão com o mercado global de capitais e com o dólar bem menor que o Brasil.
No nosso caso, o Brasil é uma das maiores economias emergentes, destino pesado de investimentos americanos e com bancos profundamente conectados ao sistema financeiro internacional. Por isso, sancionar um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil é algo muito mais impactante. Aqui, as decisões de Alexandre de Moraes têm efeito direto sobre empresas, contratos e grandes fluxos de capital que dependem do dólar, e é isso que torna essa situação tão inédita e delicada. Continuando o texto da carta. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão da liberdade de expressão e do devido processo legal, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança do Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua do indivíduo sancionado em tal posição de autoridade judicial cria riscos de conformidade para pessoas e instituições americanas que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Esta questão tem implicações diretas para proteção do investidor, especialmente para fundos americanos com exposição a ações brasileiras, instrumentos de dívida e entidades regulamentadas. Cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta por meio de processos judiciais ou regulatórios brasileiros. Estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. Em vista dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas ao seguinte. Obrigações de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos, quando um juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal? Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o juiz Alexandre de Moraes? Essa é a perspectiva nova que trago neste vídeo e não vi a necessária ênfase no que foi publicado até o momento a respeito desse assunto. Ao sancionar um ministro do Supremo Tribunal Federal em atividade, os Estados Unidos criaram uma situação nova. As próprias decisões judiciais dele podem se tornar um risco de sanção. Imagine um banco brasileiro recebendo uma ordem assinada por Moraes. Bloquear uma conta, transferir valores e executar um contrato. Esse banco pode se perguntar, se eu cumprir essa ordem do ministro, estarei violando sanções americanas? Até hoje, o compliance bancário em relação à Lei Magnitsky é voltado a pessoas e empresas sancionadas, e não a avaliar se uma decisão da Suprema Corte é válida ou contaminada. É como se tudo que Alexandre de Moraes tocar possa transmitir uma doença contagiosa. Se esse for o entendimento, cada ordem do ministro Alexandre de Moraes pode exigir análise jurídica individual, parecer externo e protocolos novos para liberar operações. Isso significa compliance mais caro e burocrático, e pode até afastar investidores estrangeiros do Brasil por medo de insegurança regulatória. Eu sei, essa é uma perspectiva extrema, mas é a interpretação que eu estou tendo da preocupação do congressista expressada nesse ofício. Continuando. Mecanismos de execução. Quais medidas serão tomadas para garantir que cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente envolvidos em descumprimento quando as decisões judiciais brasileiras tiverem a autoridade de um indivíduo sancionado? Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está se coordenando com a SEC? A SEC nos Estados Unidos é o equivalente à Comissão de Valores Imobiliários aqui no Brasil. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. Esse órgão, que eu vou denominar aqui FSOC, é a primeira vez que é citado nas matérias envolvendo a Lei Magnitsky. Pouca gente conhece, mas ele esconde um poder silencioso dentro do sistema financeiro norte-americano. Foi criado após a crise de 2008 e funciona como um radar de riscos sistêmicos. É liderado pelo secretário do Tesouro e reúne chefes do Federal Reserve, da SEC e outros órgãos que vigiam os bancos e mercados. Seu papel é garantir que essas sanções não derrubem o sistema financeiro. Quando os Estados Unidos congelam ativos de líderes estrangeiros ou grandes empresas, o FSOC acompanha os impactos e age nos bastidores para evitar um efeito dominó no sistema bancário global. É o escudo invisível que protege a estabilidade americana quando o jogo geopolítico aperta. Vamos para o quinto item da carta. Orientação internacional. O OFAC emitirá orientações para governos, aliados, organismos multilaterais, como o GAF e o IOSCO, ou partes interessadas do setor privado para reforçar os padrões globais de conformidade nesta situação extraordinária?
O GAFI é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que cria padrões para combater lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Quando coloca um país em listas de risco, bancos do mundo inteiro passam a tratar esse país com mais desconfiança e exigem controles mais duros. Já o IOSCO é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, uma espécie de ONU dos reguladores de bolsa e mercado de capitais, que inclui órgãos como a SEC dos Estados Unidos e a CVM no Brasil. Se essas entidades incorporarem as orientações sobre o ministro Alexandre de Moraes, a pressão sobre bancos brasileiros pode virar global. Não seria só uma exigência americana, mas um padrão internacional de compliance. Vamos para a finalização da carta. Orientações claras e detalhadas de seus escritórios, ou seja, o Tesouro Norte-Americano e o OFAC, são, portanto, essenciais. Agradeço a sua atenção imediata a este assunto, aguardo sua resposta rápida e abrangente. Olha, não duvido que essa carta tenha o dedo do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, ou que esse ofício tenha sido combinado entre o congressista americano e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Do tipo, olha, estamos com uma situação inédita e lá no Brasil é capaz de colocar os pés pelas mãos. Os bancos estão sofrendo uma pressão enorme do governo e STF para não seguirem a Magnitsky. Precisamos passar uma mensagem clara para eles. Independente de ter sido combinado ou não, o fato é que essa situação poderá ser um marco para a aplicação da Lei Magnitsky e poderá servir de base para aplicação em situações similares em outros países. Confesso que estou ansioso para ver essa resposta para acabar de vez por todas com essa polêmica em torno da abrangência e rigor da Lei Magnitsky, pois se depender dos bancos não teremos uma posição clara a respeito, até por envolver o ministro do STF e questões de sigilo bancário. E aí, o que você acha? O congressista americano tem razão em suas preocupações ou isso é mais uma questão política? Será que o que o ministro Alexandre de Moraes decidir ou tocar estará contaminado? Escreva sua opinião no campo comentários. Sugiro também assistir o vídeo que deixarei o link ao final, onde trato a última declaração do Gilmar Mendes a respeito de que os bancos teriam interpretado que a Lei Magnitsky não se estenderia a sancionados aqui no Brasil. Se gostaram do vídeo, considere se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e compartilhar. Isso ajuda muito na divulgação de um canal novo no YouTube. Fiquem bem e até a próxima.